Pessoal, tô aqui em Lisboa, tô aqui do lado da estátua do grande Dom Afonso Henriques. Minha esposa tá aqui também, ó, contemplando no Castelo de São Jorge. E tem essa belíssima vista aqui, né, do rio. Então esse castelo ele é fantástico porque toda a história de Portugal passa por aqui. No Castelo de São Jorge, ele tem muralhas romanas, né? E passaram por aqui Afonso VI, o sábio, que foi o mesmo que compilou as cantigas de Santa Maria, que são esse grande ícone da música portuguesa. Passaram por aqui Dom Afonso Henriques, claro, como está ali, que é o fundador de Portugal, que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, né? Teve a visão para fundar Portugal, inclusive da insígnia do país, né? Sobre esse signo que ele fundou a nação. E é um lugar histórico também, porque passa por aqui também Dom João I, por isso São Jorge. São Jorge é esse santo, né, que aparece no Legenda Áurea. E São Jorge, ele tem muita devoção vinculada às cruzadas. Portugal foi em grande parte fundada pelos cruzados. E a segunda cruzada, claro, passa por aqui. E Portugal absorve os templários, né, na forma da Ordem de Cristo. Tanto que os fundadores do Brasil, o símbolo das caravelas, a ordem militar religiosa de Pedro Álvares Cabral é a Ordem de Cristo, né? Então nesse contexto cruzado é que esse castelo ganha essa devoção a São Jorge. São Jorge, que era um soldado romano e que, portanto, tem todo o mito no Legenda Áurea que ele enfrenta o dragão, que seria uma espécie de aparição do demônio, né? E aí São Jorge vira esse símbolo de vida cruzada. Portugal, claro, sempre se viu como na tradição, como um país que é herdeiro desse legado cruzado, desse legado de batalhas pela cristandade, né? Aqui em Portugal você vê muito claro, andando por Lisboa, duas influências, assim, né? De um lado você tem a cristandade, claramente representada em algumas coisas, e de outro lado essa influência mais iluminista, pombalina. Por exemplo, na Praça do Comércio, tem ali uma estátua de Dom José, que é o rei das reformas pombalinas. Já de outro lado você visita, por exemplo, eu fui na igreja hoje da Conceição, né? A igreja velha da Conceição, que tem missa tridentina e que tem uma fachada belíssima manuelina. Então toda essa arquitetura manuelina é incrível, né? Dom Manuel foi o primeiro rei do Brasil. E tem coisas que são da época de Dom João I também, como eu falei. É interessante porque tem a antiga Sé, que é um estilo gótico, românico, que tem relíquia lá, uma relíquia incrível, eu vi de São Gregório de Nazianzo, que foi esse santo do herói do Concílio de Constantinopla. E tem também relíquias, tem uma relíquia ali de Santo Inácio de Loyola, que foi evangelizador da Índia, do Japão, de outros lugares. Então Portugal tem essa influência gótica medieval fantástica, né? Tem também a igreja de Santo Antônio, logo na frente da Catedral da Sé, que é o lugar do bispo, que foi construída já. Essa Catedral da Sé de Portugal, ela é do século XII, né? Então ela começa a ser construída no século XII, então ela, sei lá, é muito antiga mesmo, da época de Dom Afonso Henriques. E é interessante porque logo na frente tem essa igreja de Santo Antônio, tem o lugar onde nasceu Santo Antônio, né? E aí você começa a ver essa Portugal medieval, assim, que está viva em plena cidade. A arquitetura mais pombalina, ela é a arquitetura mais chã, né, que eles falam, que ela é mais seca, ela tem menos detalhes, ela não tem toda essa pompa, né, da arquitetura manuelina, que é mais bonita. O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, essas coisas têm mais essa beleza mais clássica, né? E assim, olhando o rio, você já vê esse espírito das navegações em Portugal. Não tem como fugir desse espírito, né? Uma mistura de espírito guerreiro com navegações que dá o caráter. Ao mesmo tempo, eu vou falar para vocês que Portugal é muito familiar. Você, aqui em Portugal, não... Assim, a transposição cultural de todos os países que eu já visitei é
é menor, assim, não tem praticamente nenhuma, porque não só o idioma é igual, mas sei lá, tem uma... Claro, você distintamente está na Europa, você sabe que está na Europa, você não está nas Américas, sem dúvida. Mas mesmo assim, quer dizer, você tem uma coisa, tem muitos costumes que são parecidos com os brasileiros. Você vê assim o jeito dos portugueses, apesar das diferenças, não é a mesma experiência de ir para os Estados Unidos ou para outros lugares. Realmente não é igual, assim, tem até prédios, fachadas, coisas que são portugueses, não são brasileiros que vieram para cá. Mas que, sei lá, você se sente no Brasil, você fala, isso aqui poderia ser no Brasil. Ainda mais andando nas ruas de Lisboa, você vê Ouro Preto. Eu estive em Ouro Preto recentemente e você vê uma semelhança clara entre o barroco brasileiro e o barroco português, com certeza. Você fala, cara, isso aqui poderia ser Ouro Preto. Isso aqui poderia ser uma cidade dessas antigas do Brasil que, claro, se inspiraram aqui, né? É muito bom esses lugares muito antigos, né? Porque essas ruínas antiquíssimas, assim, elas dão um despertar histórico imediato, né? É lamentável que a gente no Brasil não tenha preservado tantas coisas como Ouro Preto, porque aqui em Lisboa você tem uma parte mais nova da cidade, mas tem essa parte antiga, essa parte mais central bem preservada. Então uma pena que nós não preservamos tanta coisa assim no Brasil. As cidades poderiam ter um centro histórico mais bem preservado. Claro, às vezes tem. O Rio de Janeiro, claro, tem muitas coisas muito bonitas no centro, mas obviamente degradou demais, né? Então, sei lá, você pode ir no Mosteiro de São Bento, que é muito bonito e tal, mas muita coisa se perdeu. Agora, a semelhança, né? Semelhança porque as imagens barrocas, o tipo do altar. Mas é muito legal quando você entra e tem uma missa bem celebrada. Por exemplo, a gente foi nessa igreja que eu vou voltar, né, para ir na missa. Mas a gente vai nessa igreja da Conceição Antiga, da Conceição Velha, e tem a missa tridentina lá, muito bem celebrada. As pessoas quando a gente entrou lá, estavam celebrando, né? E aí, sensacional, né? Muito bom. Enfim, ainda não dei nenhuma aula aqui em Portugal. Esse é só o primeiro dia, né? A gente está aqui andando, mas a gente já andou vários lugares, a gente chegou bem cedo, né? No voo. Então vou gravando aqui, passando as minhas impressões para vocês desse belo país. E eu tô andando aqui acompanhado também do meu volume, que é a melhor coisa possível, da história de Portugal, do João Amiel, que realmente é muito bom, assim, né? Eu tava revendo ele agora, né? Ontem fui lendo ele, os heróis, a história dos grandes homens é tudo, né? Entre Dom Manuel, Dom João, do Viriato, Pelágio, a história da Península Ibérica, ela é cheia de heróis. A gente tem que acabar, isso é urgente, sabe? Acabar com esse mito estúpido, idiota, criado por essa cultura liberal anglo-saxônica de que a história portuguesa, ela é ignorante, que ela é desprovida de grandes... Olha que engraçado, tem um pavão ali atrás. Mas que a história portuguesa... Deixa eu gravar esse pavão que tá engraçado aqui no vídeo. Como é que eu pego ele na câmera? Não consegui pegar ele. Deixa eu ver, um pavão ali no fundo, ó. Mas enfim, tem que acabar com essa história de que a história portuguesa é desprovida de heróis, que é uma porcaria. Portugal foi uma das construtoras da Europa, uma das maiores potências, né? E realmente... O pavão tá vindo aqui, ó, participar do vídeo. Ele chegou aqui, ó. Então, Portugal tem uma história riquíssima e nós temos que valorizar essa história, sabe? Acho que é realmente um momento para redescobrir esses grandes heróis. Claro que o Brasil passa por uma crise de identidade e não tem como sair dessa crise de identidade sem voltar para Camões, sem voltar para Dom Manuel. Muitos brasileiros não sabem nem que tem uma esfera no centro da bandeira brasileira, que é raro, né? Por causa da esfera armilar, que é o símbolo de Dom Manuel. Então, coisas básicas, assim, né? Muitos brasileiros não sabem quem é Dom Afonso Henriques e como foi fundado Portugal e assim por diante. Então, resgatar esse tesouro é fundamental para salvar o Brasil da crise de identidade pela qual ele passa nesse momento, né? Acho que muito dessa viagem aqui, claro, me chamaram para as palestras e tudo, mas a minha
a minha ideia é tentar enxergar um pouco dessas origens brasileiras. Tá bom, gente? Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. E não deixem de entrar no guilhermefreire.net e se inscrever para a Masterclass do dia 8 de fevereiro, iniciando nos clássicos. Vai ser às 20 horas e é uma contribuição minha também para esse legado civilizatório, para nós resgatarmos esse contato mesmo com a nossa tradição cultural, de alta cultura, conseguir ler esses grandes livros. Minha ideia é passar um método bom para isso. Então, entre lá no guilhermefreire.net, entrem no grupo do Telegram e entrem na Masterclass, se inscrevam para a Masterclass iniciando nos clássicos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.